Abençoados e abençoadas, graça e paz. Hoje, domingo, dia 5 de maio de 2024, 20 horas e 30 minutos. Eu estou aqui para gravar mais uma pérola da graça de Deus. Espero encontrá-los todos felizes, alegres e que vocês tenham tido um domingo super abençoado, tomando posse de todas as bênçãos de Deus sobre a vida de cada um de vocês. Porque nós andamos e vivemos por fé. Cremos tão somente, não vivemos na expectativa do que vai acontecer, do que vai ocorrer. Por isso, dizemos e afirmamos, somos abençoados, já estamos curados, somos guardados e protegidos por Ele. Isso é viver e andar por fé. Os religiosos, eles andam por vista. Eles vivem só na expectativa do que vai acontecer. E acham que podem mandar em Deus, fazer Deus de servo, dizer para Deus nas suas orações, nas suas petições, o que Deus deve fazer. Vocês conhecem a oração de um religioso, como eles oram. E a oração daqueles que são guiados e dirigidos pelo Espírito Santo, que têm um entendimento. A oração é só de gratidão. Damos graças a Ele por tudo, independente das circunstâncias. Por isso que só agradecemos. E eu quero falar sobre isso, sobre a soberania de Deus, que os religiosos, eles até falam que Deus é soberano, mas as suas práticas não condiz com aquilo que eles falam. Essa é a mais pura verdade, é a mais pura realidade. Eu quero ler Salmos, capítulo 33, versículos 10 e 11. E dar o título a essa mensagem: Deus é único e soberano. Ele é a própria fonte de todo conhecimento. Eu recebi, esses dias no meu zap, uma mensagem de uma determinada pessoa pedindo que eu orasse pelo que ocorreu lá no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, por esta catástrofe causada pela natureza, onde morreram mais de 50 pessoas. Muitos estão desalojados e desabrigados. A minha oração é de gratidão. Eu não vou orar como os religiosos oram. E é isso que eu quero mostrar para esses religiosos, principalmente, que Deus é único. Não há um outro a não ser tão somente Deus. Não há semelhante a Ele nos céus nem na terra, nem debaixo dos céus, nem em cima da terra, nem nas profundezas dos mares, em lugar algum. Deus é a própria fonte de todo o conhecimento. Eu poderia dar também Jó 42, 2, mas no decorrer do que vamos dizer, eu vou falar sobre isso. No Salmo 33, 10 diz assim: o Senhor desfaz o conselho das nações, quebranta os intentos dos povos, mas o conselho do Senhor, o dele, permanece para sempre, e os intentos do seu coração vão de geração em geração. Nada é surpresa para Deus. Nada pode impedir Deus de cumprir os seus desígnios. A graça nos faz reconhecer a soberania de Deus e viver isso na prática.
A soberania de Deus, a consciência de Deus, ela é tremenda. Deus conhece todas as coisas. Ele conhece o princípio, Ele conhece o fim. Nada é novo debaixo dos céus e nem em cima da terra. Tudo já foi designado e planejado por Deus. Ele não muda os seus planos, Ele não muda os seus desígnios, e ninguém pode mudá-los também, como fazem alguns que querem fazer Deus de servo e ocupar o lugar de Deus, como se essas pessoas pudessem mandar em Deus. Quem se submete é servo. O empregado se submete ao patrão, assim como o servo ao seu senhor. E não ao contrário, o patrão ao seu empregado e Deus ao seu filho, ou o Senhor ao seu servo, melhor dizendo. O poder de Deus e o seu domínio é sobre tudo e todas as coisas. E ninguém pode, nada pode impedir Deus de cumprir os seus desígnios, porque Ele é soberano. Ele é rei, autoridade suprema sobre tudo o que existe e sobre tudo o que acontece. Ele criou todo de acordo com a sua vontade, e Ele fez os seus planos, e os seus planos não podem ser destruídos. Eu li aqui 10:11 de Salmo 33. Essa catástrofe que está ocorrendo lá no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, como já ocorreu em tantos outros lugares, como alguns anos atrás, salvo engano, 1, 2 anos, em Petrópolis, em Angra dos Reis, em outras cidades ou estados do Brasil. Deus já sabia de que isso iria ocorrer, porque tudo é planejado pelo próprio Deus. Por ser soberano, Deus estabelece as leis do mundo e garante a aplicação da justiça, porque Deus é justo. Aquilo que para muitos parece ser injusto, para Deus é justo, porque Deus é a própria justiça. Deus já sabe tudo o que vai acontecer e promove seus planos. Nossos planos não conseguem nunca impedir os planos de Deus. Deus sabia que isso iria ocorrer. Ele sabia de todas as consequências que tudo isto iria causar, porque Ele é Deus. Ele diz lá no livro do profeta Isaías: eu, o Senhor, fiz o bem e o mal. Eu promovo a paz e promovo a desordem. Eu, o Senhor, fiz todas as coisas. Nós nem sempre encontraremos respostas para determinadas circunstâncias do que acontece nas nossas vidas, e nem tão pouco na natureza, no mundo. Essa é a mais pura verdade. Mas nesse momento nós devemos confiar tão somente na sua soberania, pois Ele não erra, Deus não erra, Ele nunca é pego de surpresa. Nada surpreende Deus. Use esse princípio para lhe fortalecer no dia a dia, para se sentir incentivado a cumprir os propósitos de Deus. Eu digo no sentido de aceitar os propósitos de Deus. De tudo que acontece é a sua vontade.
mesmo que aos seus olhos parece ser injusto, quando muitos chegam até questionar se Ele é Deus, se Ele é soberano, por que está acontecendo tudo isso, todas essas coisas? Muitos não aceitam. Por quê? Porque não têm o entendimento, porque não foram salvos na mente, porque tem o véu sobre o rosto, mente atrofiada, olhos cauterizados, e não conseguem entender que Deus tudo pode, que Deus tudo faz. Ele não pode ser questionado. Então, quando nós entendemos essas coisas, nós descansamos nele. Por isso que nós reinamos em vida. E descansamos tão somente no Senhor. Essa graça nos veio para nos deixar sem medo. Nós não temos medo de nada. Estamos preparados para tudo que vai acontecer. Já aceitamos de antemão, independente do que vai ocorrer, porque tudo é a vontade de Deus. Nós vemos aí, né, quantos evangélicos preocupados com a situação política do país, desesperados, aflitos, e oram, vão para as ruas. Faz até inimizade com outros que pensam diferente, que raciocinam diferente deles. Assim também o outro lado. Mas eu estou falando daqueles que se dizem filhos de Deus, quando deveriam, na verdade, entender que tudo é a vontade de Deus. Que nós não podemos, como espirituais que somos, viver preocupados com as coisas desta vida, pensando nas coisas terrenas, pensando no amanhã, inquieto, apreensivo, preocupado como será o amanhã. Se o amanhã vier, Deus já cuidou de nós. Tudo já está prescrito, tudo já está determinado por Ele. Eu não sei como será, mas Ele sabe. Então eu vou vivendo e andando tão somente por fé. O soberano, que é o Pai dos Espíritos, conhece todas as peças do quebra-cabeça da vida de cada um de nós. Ele conhece. Se é que esse quebra-cabeça existe, ainda que em determinados momentos nós não encontramos onde cada uma delas se encaixa, podemos ter convicção em sua soberania e ter a certeza que Deus irá nos dirigir para montarmos um quadro final da nossa história. A nossa história já está escrita por Ele. Temos um tempo determinado por Ele para viver aqui nesta vida. Nenhum de nós sabemos. Uns vivem mais, outros menos. Ele já determinou tudo. Ele é tão sábio que não nos permite saber quando será o término dos nossos dias. Daí que temos que fazer como o grande sábio, o grande salmista disse: ensina tão somente, Senhor, a nos contar os nossos dias. Então hoje, através da revelação desse evangelho da graça, desse evangelho eterno, somos verdadeiramente seus filhos. Hoje nós sabemos. Antes dizíamos apenas que éramos, mas não permitíamos ser guiado e dirigido por Ele, porque tínhamos homem sobre as nossas vidas, vivíamos debaixo de fardos e julgos desses homens,
orientado pelos seus achismos, debaixo dos seus preceitos, aceitando os seus fardos e julgos sobre cada um de nós. Agora, descansamos e repousamos tão somente no Senhor, pois somos guiados e dirigidos por Ele. Nos submetemos à sua única e exclusiva vontade. Tudo é a vontade de Deus. Dá para você entender, religioso, porque nós não oramos como vocês oram? Dá para você entender como nós não ficamos mais fazendo petições a Deus em nome de Jesus? Quando Jesus, ele cumpriu o seu ministério terreno. Ele foi a manifestação de Deus. Ele não é a manifestação de Deus. Ele foi a manifestação de Deus para aquele aion, para cumprir a lei, para buscar e salvar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Não existe três deuses, é um único Deus que teve três manifestações diferentes. A do Pai na boca dos profetas, Cristo Nazareno para Israel nos dias da sua carne, e a do Espírito sobre toda a terra, sobre toda a carne. Então nós nos referimos a esse Deus soberano como um ser onisciente, aquele que possui plena e perfeita sabedoria, e ele está ciente de tudo que ocorre, porque ele é a própria fonte de todo o conhecimento. Ele, Deus, é a própria fonte de todo o conhecimento. Nós não nos preocupamos, nem nos desesperamos. Nós não ficamos inquietos mais, ansiosos, porque conhecemos a sua soberania. Aí tomamos posse de tudo. Acordamos e dizemos: esse dia é o melhor dia da nossa vida, independente do que vai ocorrer. Isso é viver por fé. Isso é andar por fé. Isso é reinar em vida. Isso é triunfar em graça. Isso é crescer no conhecimento de Deus. Isso é descansar tão somente no Senhor. Então, esses fatos que estão ocorrendo, e muitos outros que ocorrerão, pois diz aqui de geração em geração, Deus sabe de tudo, de antemão. Aí ele vai mudar os seus desígnios, os seus planos, porque você pediu, porque você quer, porque você orou a ele, porque você jejuou, porque você determinou, como a religião te ensina. Para com isso. Os planos dele não pode ser mudado. Os seus desígnios não podem ser frustrados. Nada muda aquilo que Deus já determinou. Tudo é a sua vontade. Nunca a minha, nunca a tua, nunca a vontade de ninguém. Tudo é a vontade de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa. Talvez você refute assim: mas eu orei e aí eu alcancei aquilo que eu queria. Você alcançou aquilo que você queria não porque você orou. Você alcançou porque já havia sido determinado por Deus que iria acontecer da forma como aconteceu. É por isso que esses líderes religiosos enganam vocês nessas sinagogas, nessas campanhas de orações, nessas placas que eles colocam na frente dizendo culto de cura, culto de libertação, culto disso e daquilo. Sim, pode até acontecer de você alcançar algo que você pediu, pode sim acontecer, mas não aconteceu porque você orou, não aconteceu porque você pediu, não aconteceu porque você jejuou, porque você fez uma campanha, porque iria acontecer, independente da sua oração, independente da oração de quem quer que seja por você, independente de qualquer sacrifício que você tenha feito, iria acontecer. Mas eles tiram proveito disso, eles tiram partido disso, e depois pedem para você dar o testemunho, para que o seu testemunho contagie outros, para que eles possam continuar enganando, mentindo,
para as pessoas. É isso a mais pura realidade. Aí você diz assim, você é incrédulo. Nós que pensamos aqui, não, nós não somos incrédulos, pelo contrário, nós vivemos e andamos por fé. Vocês é que andam por vista, vocês têm que ver para que possa crer. Nós não, já tomamos posse de tudo quanto Ele já fez. Por isso que nós dizemos, já fomos curados, já somos guardados, já somos protegidos. Tudo quanto tinha que ser feito, Ele já fez. E nós vamos vivendo por fé, andando por fé. E descansando tão somente no Senhor, confiando tão somente no Senhor. Você quer fazer alguma coisa pelos desabrigados, pelos desalojados, por aqueles que sofreram consequências dessa catástrofe? Ajude eles. Se você mora próximo, leva um cobertor, leva um alimento para eles, faça até um Pix. Se a fonte que está pedindo o Pix for segura, cuidado, que tem muita gente se aproveitando, pedindo Pix. Chega muito disso no meu Zap, na minha rede social. Então avalia, analisa se você não está sendo enganado, porque o que mais tem por aí são aproveitadores. Mas se você pode ajudar, ajude dessa forma. Se você quer orar, ore apenas agradecendo, dando graças a Deus por tudo o que aconteceu, porque Deus é único, Deus é soberano, Ele é a própria fonte de todo o conhecimento, Deus sabe de tudo, Deus sabe de todas as coisas, Deus é justiça, Deus é justo. Mesmo que tenha ocorrido todas essas coisas, é a justiça de Deus, porque Ele é justo e Ele sabe o que faz. Beijo no seu coração, forte abraço. Você que não é inscrito, se inscreva, ajude o meu canal a crescer, divulgue e compartilhe. Eu termino dizendo que nós, da graça de Deus, amamos vocês.